hiperativo, não. Faltava mesmo parafuso, sabe? E agora, voltando para o paramicrochip. Como é que é? O paramicrochip. Quando é que você percebeu? Você veio não, com paramicrochip, ele eu já estava nasceu? na adolescência. Eu já estava em Uberaba, com as coisas todas, quando eu comecei a ver isso. Agora, veja, foi nessa ocasião também que eu comecei a ver as coisas da monja. Com o negócio da monja, eu comecei a colocar a monja acima de tudo mais. Você está entendendo? Aquilo começou a clarear para mim. Aí chegou num ponto que eu vi que aquele anjo, aquela cara daquele anjo que aparecia era a monja. A hora que eu fiquei sabendo disso, e outra coisa, eu sabia, não havia clareaudiência, não havia nada disso. Vinha aquela ideia como se fosse um ex-pensê na minha cabeça, e me dava aquele banho de energia. Uau, mas para valer, desses mesmos, sabe, de arrasa quarteirão. Então aquilo confirmava tudo que eu tinha. Com o passar do tempo, esses banhos de energia começaram a ser uma confirmação para mim. Eu não precisava de ver nada, eu já sabia o que era, que eu recebi o banho de energia, eu já sabia. Por isso que eu falo, a sinalética começou a se fixar. Com isso, então, eu vi que eu tinha alguma coisa em mim. Aí começaram a aparecer certos aparelhos em torno das coisas que eu estava fazendo. Como se fosse aparelho. É aquilo que eu conto. Tem um que eu nunca pude esquecer, isso já está no centro da consciência contínua, já no Rio, muitos anos depois, que era um vaso de flor. E eu ficava perto da minha cabeceira da cama. Aquilo, quando começava a funcionar, o que é engraçado é que eu percebia, dava uma espécie de vibração no ar, dava alguma coisa, melhorava tudo. As coisas todas melhoravam com aquilo. Agora, isso ficaram meses, coisas iguais a essa, assim aconteceu mesmo. Foi aí que eu comecei a fazer a experiência, que eu queria sair do corpo, ali perto, porque tinha um móvel junto da janela, e a minha cama estava aqui. Então, aquele vaso de flor ficava aqui. Ninguém via, mas tinha pessoa que chegava, às vezes eu levava no quarto, a pessoa falando, Valdo, tem alguma coisa nesse seu quarto? Tem alguma coisa, eu chego aqui, eu estou sentindo diferente. É muito diferente da sala, é muito diferente do seu escritório. O que tem? Quer dizer, a pessoa não via, mas ela sentia por causa da vibração do vaso de flor. Quando a flor, eu olhava extrafisicamente, a flor se abria. Sabe? A flor parecia essas flores grandonas que às vezes nós temos aqui na porta de casa. Nós temos aí 3 vasos desses, sabe? Daquela, você sabe? Valdo? Amaryllis, que é o nome dela. Sabe aquela grandona? Parecia aquilo, parecia um vaso de amaryllis. Mas agora, eu sei, depois que as coisas passaram, devido ao problema de eu ter voltado lá no Pombal, que aquilo era das flores do Pombal. A energia que eu estou falando, isso eu sinto por causa do povo lá, até hoje. Está sentindo isso? Não é meu, passa por mim. Agora, é isso aqui, é o tipo da energia deles aí. Agora, ela vibra assim, ela mexe. É aquilo que eu falo da energia que é uma tela larga. Ela não é tela fina. Parece uma tela, ela faz isso. É como se fosse um tapete voador de tela larga, não é tela fina, juntinha. A sensação que dá na gente é isso. Agora, essa flor é das tais. Eu voltei lá, porque depois de muitos anos, eu voltei para ver onde é que eu estava antes de vir para cá. Aí eu vi as tais flores. Aí é que eu vi a flor do meu quarto, está aqui. Aí é que eu vi o negócio, como é que era. Era mesmo as flores lá. Valdo. Sim. Você falou que você colocava a monja por cima de tudo. Em que consistia exatamente fazer isso? Colocar o que você falou? Você falou que você colocava a monja por cima de tudo. Sim. Não, no caso é o seguinte, eu colocava o seguinte. Eu cheguei à conclusão que ela era mais forte que todo mundo. E tudo que vinha dela, limpava tudo, mas assim, de uma maneira, cirurgia rápida, instantânea, tudo, uma loucura. Tudo que era dela. Aí foi que eu comecei a pensar. Aí ela me explicou depois que quem aparecia lá na minha infância, com aquele negócio lá do homem lá em casa, que era ela. E aquilo, então ela começou a me ajudar naquela ocasião.
Agora, ela estava lá na Espanha. Ela saía do corpo e ia lá, me ajudava. Você está entendendo como é que é? O problema todo era esse. Agora, eu vi pelas coisas dela que ela tinha uma facilidade danada. É isso que eu chamo da PL, a projetabilidade lúcida dela era uma loucura. Ela era capaz de sair e voltar instantaneamente, qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, qualquer posição que ela estivesse. O negócio não era fácil, não. Agora, eu vi também uma série de condições, né, dos problemas dela, que eu estive lá, eu tive em Mataró, que foi onde ela viveu, tive com o Chico lá, mas não adiantava falar muita coisa sobre o caso, para ele, e que para ele o negócio era uma transcendência de doido. Ele sabia que tinha essas coisas todas, mas ele tinha até medo de eu falar para ele. Entende? Então, na realidade, o que você fazia era evocar a energia dela, e naquela situação... Não, a hora que eu vi que era superior àquilo, eu olhava. Quando eu notava que espontaneamente, é como se tivesse feito uma evocação, sem eu pensar, eu então tirava proveito daquilo e via tudo que estava acontecendo. E eu já me preparava. Quando acontecer isso de novo, eu vou pensar isso, vou ver o que eu faço com isso, vou resolver aquilo. Tudo já entrando naquele ambiente propício. Você está entendendo? Com isso, me ajudou demais. Agora, na adolescência, eu já tinha noção perfeita disso. Por isso que aos 14 anos eu já sabia tudo que eu ia fazer. Foi aí que eu comecei a estudar mais ainda os processos de fenômeno, aquela coisa toda. Agora, aí, o negócio era ter paciência. Não, eu tenho que ficar aqui, eu não sei quantos anos eu vou passar aqui, trabalhar, fazer essas coisas, estudar ao mesmo tempo e levar isso tudo direito. E a coisa foi, fiz ginásio, científico, odontologia e depois medicina. Tudo um depois do outro. Não fiquei em dependência de nada, nunca fiz uma segunda época, até no curso de medicina, depois do segundo ano, tinha uma chance, se a gente fizesse pelas notas, não precisava de fazer oral. Eu nunca fiz oral. Depois do segundo ano de medicina. Então, e outra coisa, trabalhando sem parar. Então, isso me ajudou demais. Toda a tua vida você tive essa conexão com a monja até hoje, né? Sempre foi. Não, e não é isso. Com o passar do tempo, eu vi que aquelas minhas processos daquele sonho, você está entendendo? Que era, vamos dizer, praticamente rotineiro comigo, que aquilo era ela. Com o tempo eu vi a saber que era uma despedida que eu sempre fazia. E depois eu descobri o lugar onde é que foi. Era na Inglaterra. Eu passei lá no lugar. Ainda tem umas árvores, quando até a última vez que eu estive lá, as árvores estão vivas lá até hoje. Aquilo é a despedida agora. Isso tem alguns séculos. Foi por isso que eu falei lá. Eu encontrei uma árvore que tinha mais de 1000 anos. Evaldo, você sabe se a monja ela tive alguma relação com a monarquia ou não? Não, a relação teve, né? Todo mundo que morava lá nessa época tinha relação com a monarquia, não tinha jeito. Essa da despedida que eu estou falando. É tanto que aquilo que ela estava saindo era uma espécie de um tilbury, que ela ia com o homem, que ia com ela, e eu ia ficar. Você está entendendo? Agora tinha uma estrada com as árvores todas. Agora aquilo era recorrente. Eu sempre lembrava daquilo. E aquilo me dava aquela coisa dentro de mim. Um negócio assim, de meio termo. Ao mesmo tempo que era agradável, era desagradável. Você está entendendo? Devido ao processo do farewell, da despedida, uma coisa qualquer. Eu não era bom, mas ao mesmo tempo era bom. Eu gostava de lembrar. Você está entendendo? Vê se me entende. Eu mesmo virava para mim e falava assim, vem cá, até que ponto que isso é masoquismo? É masoquismo? Não é. Como é que é isso? Eu não entendia nada. É que você tinha, né? Agora, foi a maior surpresa um dia que eu estou na Inglaterra, quando eu passo no lugar e vejo, opa, é isso aqui. Eu não estava pensando nisso, mas foram eles que me levaram lá. Aí eu desci, fui lá, vi o lugar, entrei dentro de um troço que tinha, está tudo diferente, né? Não é aquilo. Mas você vê que a estrada... Eu pude fazer o cenário perfeito, onde é que passou aquela espécie de tilbury que andava lá, e eu fiquei aqui, o negócio ficou lá.
Tudo bonitinho. Tudo na Inglaterra. Agora, com isso, eu fui localizar que era a monja. Você está entendendo? Então, eu localizei a monja como sendo aquela cara que aparecia. Vi o processo da monja nessa minha recorrência. Vi os problemas que ela me ajudava sempre que o negócio aparecia. E depois, o processo dela sair comigo, foi até que eu expus uma delas lá,